Eu acho que, primeiro eu queria fazer uma consideração e depois uma pergunta para os secretários. Minha opinião é que, embora a matemática seja inquestionável, mas as escolhas que a gente faz para enfrentar os problemas, elas passam por vários caminhos. E, de fato, nós temos um déficit muito grande, um desequilíbrio muito grande nas contas do Estado de Minas Gerais, e, na minha opinião, as escolhas para a gente promover o reequilíbrio das contas não pode ser apenas a escolha de enfrentar as despesas, porque, geralmente, isso sempre significa corte de direitos, redução salarial, ausência de reajuste e sempre penalizando o servidor e a servidora pública. E, na minha opinião, o melhor ajuste fiscal que deveríamos ter e trabalhar para que a gente tenha é o Brasil voltar a crescer, Minas Gerais voltar a crescer, senão estaremos sempre convivendo com esse déficit e sempre impondo grandes sacrifícios aos trabalhadores mineiros do serviço público e também à sociedade, porque se a gente não investe em servidor público, a gente também penaliza a prestação do serviço público. Então, essa é a primeira consideração que eu faço, e hoje eu ouvi atentamente as informações que foram dadas pelos dois estados, o que, na minha opinião, ficou muito claro que o Rio Grande do Sul ele faz uma transposição da reforma do governo federal para o estado do Rio Grande do Sul, e na Bahia, o modelo foi outro, foi de estabelecer um processo de negociação, flexibilizando em várias regras, como eles mesmos disseram, mitigando os impactos da reforma para o servidor público, em alguns momentos melhorando em vários pontos, né? A escolha que o governo do estado em Minas fez em não negociar com o sindicato, enviando o projeto diretamente para a Assembleia, me parece que, neste momento, existe uma nova disposição em negociar, né? E eu espero que a gente encontre, no processo de negociação, que não pode ser rápido. Oi, deputado, está me ouvindo? Estamos ouvindo, Marília. Me parece, então, continuando, que se o Estado não teve como opção estabelecer um processo de negociação anterior, que faça isso agora. Ouça as entidades, ouça os sindicatos, ouça as contribuições da Assembleia Legislativa, no sentido de melhorar a proposta. E diria já de antemão que cobrar alíquotas de trabalhadores pensionistas e aposentados que recebem menos do que o teto do INSS não seria, na minha opinião, muito razoável, né? Acho que a gente poderia sim cobrar alíquota de quem ganha acima do teto do INSS, como também pensões menor do que um salário mínimo, porque a pensão, de acordo com a proposta do governo do estado, é um corte de 50%, nós vamos ter trabalhadores que vão ganhar R$ 627, então poderíamos trabalhar colocando uma estimativa de pelo menos um salário mínimo é o menor valor de uma pensão, então trabalhar no sentido de acolher demandas, reivindicações, no sentido de melhorar, especialmente para aqueles que ganham mais pobre, um salário menor. Mas eu queria questionar um ponto que eu venho insistindo muito, né? E que é muito pouco discutido e não foi abordado nem pelo secretário Igor e nem pelo secretário Otto, que é a questão da criação dos fundos de previdência, que me parece que vai na contramão do objetivo que o governo do estado coloca nessa reforma, que é a promoção do equilíbrio das contas da Previdência. Secretário, ao estado criar um fundo financeiro onde ficariam os aposentados, os pensionistas e os trabalhadores da ativa e os novos servidores migrarem com as suas novas contribuições para fundo de capitalização, isso, na minha opinião, agrava a situação financeira do Estado, como bem demonstra o cálculo atuarial feito pelo IPSENG, que está anexo no projeto de lei, que eu faço aqui a leitura de apenas 2 anos de contribuição.
Nós temos hoje um déficit, de acordo com o anexo do cálculo atuarial, de 13,5 bilhões. Em 2020, se for feita a reforma, esse déficit ele vai para 10,642 bilhões. Já em 2021, esse déficit volta a aumentar, indo para 11 bilhões. Lá em 2026, o déficit volta a como está hoje, 13,451 bilhões. Então, me parece que criar esse fundo de capitalização, isso está demonstrado no cálculo atuarial, isso vai agravar a situação financeira da Previdência do Estado, uma vez que as novas contribuições serão guardadas no fundo de capitalização, com uma poupança que só poderá ser gasta daí a 30, 40 anos, o que enfraqueceria muito o fundo financeiro e, obviamente, como não entram novas contribuições do fundo financeiro, o fundo financeiro seria arcado, toda a despesa de aposentado pensionista pelo recurso do Tesouro do Estado. Então, eu particularmente acredito, né, que não deveríamos criar, neste momento, um fundo de capitalização, aguardaríamos no processo de debate que vai ocorrer em nível nacional, com a discussão da Lei de Responsabilidade Previdenciária, onde essa discussão de fundos mistos, de capitalização e fundo financeiro, faríamos o debate em nível nacional e Minas não tomaria uma decisão desvinculada, inclusive, daquilo que é praticado pela União, que é apenas ter um fundo financeiro e o fundo complementar de aposentadoria que Minas já tem. Lembrando os secretários que o fundo de capitalização ele foi criado em Minas Gerais e em 2013 ele foi extinto por votação majoritária pelo conjunto dos deputados e deputadas dessa casa, justamente por essa avaliação que eu coloco. Não temos condição de poupar se a gente não tem dinheiro para guardar, muito antes pelo contrário. Falta dinheiro, inclusive, para honrar os salários em dia dos servidores e servidoras dessa casa. Então, essa é a minha pergunta, a minha consideração, né? Especialmente dizendo que, para concluir, né, que equilíbrio das contas públicas, futuro sustentável, como diz o secretário Igor, nós só poderemos ter, de fato, né, não apenas com reforma da Previdência, isso aí são meros ajustes, mas sim recuperando o desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado. Obrigada.